Bonjour à tous et bienvenue à Paris. Não, você não entrou no canal errado. Este é o canal São Paulo Vibes, o canal que te leva aos cantos mais interessantes de Paris. Este vídeo foi feito em comemoração ao primeiro ano de existência do canal São Paulo Vibes. Então, eu julguei conveniente fazer algo diferente para os meus queridos espectadores que a cada semana assistem aos meus vídeos. Eu mostrarei para vocês um cantinho extremamente charmoso de Paris. Este vídeo retrata os momentos finais da minha estadia na Cidade de Luz. Eu voltei de Paris no final de 2021, tendo adquirido a minha câmera, eu fiz algumas filmagens pela cidade e eu gostaria de mostrar para vocês alguns cantinhos especiais. E neste caso, no vídeo de hoje, eu mostrarei Montmartre. Montmartre é um distrito com um viés bastante popular e esse distrito fica no norte de Paris. Para aqueles que não conhecem Paris, Montmartre fica no 18e arrondissement, ou 18º distrito. E esse distrito ficou bastante famoso pelos cabarés, dentre eles o Moulin Rouge, que você pode ver aqui nestas imagens. O Moulin Rouge foi inaugurado em 1889, isto é, ele é tão velho quanto a Torre Eiffel. Ele surgiu na Paris da Belle Époque, que foi um período de grande otimismo marcado pelo progresso tecnológico e científico que fez com que a Europa tivesse um grande desenvolvimento econômico. Ao lado do desenvolvimento econômico, tivemos as manifestações artísticas e culturais. E o cabaré do Moulin Rouge, assim como outros cabarés de Montmartre, estão inseridos neste contexto. Um dos artistas mais famosos, que inclusive foi um habitué do Moulin Rouge, foi Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec era uma pessoa que frequentava bastante os cabarés da época. Não só ele, mas também a burguesia que estava interessada em se divertir ao extremo. Neste sentido, os empreendedores Joseph Olé e Charles Zidler atenderam às expectativas das pessoas e criaram um ambiente bastante festivo para que eles pudessem ter momentos bastante especiais. O Moulin Rouge funciona até os dias de hoje e atrai muitos turistas desejosos de conhecer um pouco mais da história deste lugar pitoresco. Saindo da Place Blanche, aos pés do cabaré, nós vamos subir a icônica Rue Lepic. A Rue Lepic é uma via bastante histórica, onde há uma série de comércios e boutiques nos quais nós podemos comprar frutas, flores, artigos de moda e, logicamente, doces nas tradicionais pâtisseries da área. Montmartre é um bairro que possui uma natureza híbrida, uma vez que há aqui um lado turístico bastante forte, há uma série de atrações que vamos ver neste vídeo aqui que atraem turistas de todo o mundo, mas também há parisienses que adoram o estilo de vida de Montmartre. Este bairro icônico que concentra em si uma história riquíssima. E é certo que Montmartre, sobretudo na sua parte mais baixa, onde nós estávamos, perto do Moulin Rouge, apresenta características mais simples ou populares. Contudo, quanto mais subimos, mais caras as propriedades ficam. Há aqui imóveis com valor de metro quadrado altíssimo. E isto é notável quando vemos os anúncios nas imobiliárias que temos aqui espalhadas pelo bairro. Então Montmartre tem essa alma dupla, uma alma que concentra um lado turístico, mas também que privilegia aqueles que gostam do estilo de vida do bairro e querem morar aqui. Agora, chegamos em um ponto bastante interessante para aqueles que gostam de cinema francês. Este café que você vê aqui é o famoso Café de Deux Moulins, ou Café dos Dois Moinhos. Este café foi o palco de algumas das cenas de um famoso filme francês chamado Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
Em inglês, o título é simplesmente Amélie. Em português, ele foi traduzido literalmente do francês como O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E este café, se você entra dentro dele, você vê um quadro, a imagem do filme, a imagem de Amélie, interpretada pela atriz francesa Audrey Tautou. Se vocês não sabem, Paris é palco de uma série de filmes que são filmados na cidade. Por exemplo, no ano de 2022, houve 7.500 dias de filmagens na capital parisiense. No caso, foram filmados 102 longas-metragens e 68 séries. Então, Paris é uma cidade que atrai o cinema, justamente por conta da sua história, da sua beleza arquitetônica, do seu estilo de vida. Então, isso é realmente algo bastante interessante para aqueles que gostam da vida parisiense. Continuando o nosso trajeto, nós encontramos uma deliciosa pâtisserie, onde vemos uma série de doces bastante gostosos que são consumidos pelos parisienses e turistas. Cabe aqui falar uma observação: os parisienses não gostam de doces muito doces. Ou melhor falando, os franceses não gostam de sobremesas ou doces com muito açúcar, diferentemente dos brasileiros. A maioria dos brasileiros gostam de doces mais açucarados. Então há aqui uma diferença de paladar. Os franceses primam por sabores mais suaves, tanto no sal quanto no doce. Fica aí mais uma curiosidade da vida em Paris. Fazendo parênteses, eu posso falar que eu tenho uma longa experiência na capital francesa. Como você pode ver, a rua está bastante movimentada, justamente pois eu fiz esta filmagem em um final de semana. E os finais de semana em Montmartre costumam ser bastante agitados, porque o bairro atrai tanto turistas como os próprios parisienses que gostam de circular pela área. E aqui vai uma grande curiosidade. Os parisienses adoram a flânerie. O que seria esta palavra francesa? A flânerie é o ato de passear, andar livremente pelas ruas de um local. O andar no sentido de estar fazendo uma atividade prazerosa. Trata-se do andar no sentido de apreciar o belo, o ambiente onde a pessoa se encontra. Então, os parisienses andam bastante. Seja sob sol ou sob chuva, eles estão nas ruas, especialmente com as crianças, e isso é notável. Trata-se de uma diferença bem nítida com nós brasileiros, porque nós brasileiros, e eu falo do povo aqui da cidade de São Paulo, muitas vezes nós nos fechamos nas nossas casas e apartamentos quando o tempo está ruim. Mas em Paris, como você pode ver, as pessoas estão de blusa, faz um pouco de frio, as pessoas estão andando normalmente. E isto é parte da rotina do parisiense. Há que se falar também que os apartamentos parisienses são muito pequenos. Certamente, existem imóveis com uma metragem maior. Contudo, estas propriedades são voltadas para um público mais abonado. De todo modo, em Paris predominam apartamentos com a metragem bem pequena. Então, as pessoas não têm o hábito de passar o dia inteiro dentro dos seus cubículos, se eu posso dizer assim. Hoje nós vemos esta explosão de lançamentos de estúdios na cidade de São Paulo. Contudo, em Paris, os estúdios são um conceito bem antigo, mas voltados para uma outra categoria de pessoas. Quando houve a remodelação de Paris, houve a construção dos chamados prédios haussmannianos. Estes prédios com a arquitetura tradicional de Paris. No topo desses prédios, nós temos as chamadas Chambre de Bonne. O que é uma Chambre de Bonne? A Chambre de Bonne é o quarto do serviçal, do empregado. Estes quartos eram destinados aos empregados que trabalhavam nos andares inferiores dos prédios.
Então as famílias mais abastadas moravam e ainda moram nos primeiros andares. Hoje não temos tanto a figura do empregado que mora no topo destes prédios, mas quem mora nestas pequenas habitações são estudantes ou pessoas com uma renda menor. Então, nos prédios haussmannianos, temos uma espécie de divisão social, e essa divisão foi criada desde o século XIX. Mas eu fiz todo este parênteses apenas para ilustrar que os apartamentos parisienses são pequenos. Então, as pessoas saem dos seus apartamentos, vão para os cafés, apreciam a vida lá fora, justamente porque a vida fora é mais agradável que a vida dentro dos apartamentos parisienses. Eis mais uma curiosidade da bela cidade de Paris. No que tange a este aspecto, é notável o gosto do parisiense pela terraça. O que é a terraça? São estas mesas na parte de fora dos estabelecimentos comerciais, dos restaurantes, dos cafés. A pausa para um café ou para uma refeição é algo sagrado para o parisiense. Ele adora apreciar o movimento da rua. Trata-se de um comportamento que é muito típico das pessoas que moram em Paris, mas não só em Paris, como também em toda a França. O francês gosta de estar na parte de fora dos estabelecimentos, das suas casas, justamente para apreciar o tempo. Quando o tempo é agradável, quando as temperaturas são mais aceitáveis, sobretudo. Então, vocês podem ver aqui, durante esta nossa caminhada, que há uma série de pessoas sentadas no lado de fora. E eu devo falar uma curiosidade bastante interessante que diz respeito ao fato de que o parisiense gosta de ver e ser visto. E isto define bem a alma daquele que nasceu em Paris ou que se identifica como um parisiense. O primeiro aspecto visual que vemos é a sua vestimenta. Normalmente os parisienses se vestem bem, eles se vestem com um certo garbo. Eu diria que o estilo do ou da parisiense é o casual chic. Ou seja, trata-se de se vestir de uma maneira casual, mas com alguns elementos de elegância, atemporais, que fazem com que a sua vestimenta se destaque, mesmo tendo um aspecto, entre aspas, mais simples. Este é o primeiro aspecto. O segundo é sua altivez. O que eu quero dizer com isso? O parisiense ele é bastante orgulhoso de si. Trata-se de uma pessoa com atitude e na conversa, no agir, percebemos bastante isso nos parisienses. Então, são notáveis estas características. Inclusive, para quem morou na região parisiense por muitos anos, vemos a, entre aspas, rixa entre os parisienses e os chamados banlieusards. O que são os banlieusards? Os banlieusards são as pessoas que moram na banlieue. O que é a banlieue? É a periferia, o subúrbio. Não quer dizer necessariamente que a banlieue seja um lugar ruim, mas é um lugar mais afastado de Paris. Então existe a pecha de que essas pessoas moram em um lugar menos refinado que Paris. Então existem essas pequenas rixas entre os parisienses que se consideram mais importantes ou pelo fato de estarem na capital e as pessoas que moram fora de Paris. Para além do Boulevard Périphérique, via expressa que circula a cidade e estabelece uma espécie de limite geográfico entre Paris e o resto da região. Então existe essa rixa, que em muitos casos é levada como brincadeira, mas reflete, de uma certa maneira, o espírito daqueles que moram dentro de Paris e que possuem um estilo de vida mais sofisticado. Continuando a nossa subida pela Rue Avignon, chegamos à Place Émile Goudot, que por sinal é bastante charmosa. E nesta praça encontramos um monumento histórico que tem uma grande identificação com a cena artística de Montmartre. Nesta praça temos o famoso Bateau Lavoir. E o que seria o Bateau Lavoir?
O Bateau Lavoir é um apelido que foi dado a este imóvel aí em Montmartre, onde vários artistas circularam por aí. Eu não estou falando de qualquer artista. Eu estou falando de Georges Braque, Amedeo Modigliani e Pablo Picasso, por exemplo. Este lugar foi um ponto de encontro de artistas e também residência de muitos destes que moraram em Montmartre. E o Bateau Lavoir era um conjunto de ateliês bastante vetustos, não havia aquecimento e para todos os residentes havia apenas uma fonte de água. Então, este apelido decorre do fato de que havia uma série de subdivisões que se assemelhavam aos compartimentos de um navio. Além disso, a habitação se assemelhava a uma pilha de sucata que, em dias de tempestade, balançava e rangia, lembrando as pessoas dos barcos de lavagem no Rio Sena. Daí o nome Bateau Lavoir. De todo modo, este lugar é bastante histórico, pois Pablo Picasso, um dos expoentes do cubismo, ou talvez o pai do cubismo, pintou o famoso quadro chamado Les Demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon é um quadro que representou uma ruptura estilística e conceitual com os padrões artísticos da época. Este quadro é considerado a primeira pintura cubista por excelência. Por sinal, ele se encontra no MoMA, ou Museum of Modern Art, em New York. Eu tive a oportunidade de ver este quadro lá e é realmente interessante de ver a ruptura de um movimento artístico, que é representada por este quadro. Andar pelas ruas de Montmartre é algo que nos dá um grande prazer. Certamente, a caminhada por aqui exige um certo esforço físico, pois Montmartre é um monte que em alguns lugares é íngreme, então é necessário ter um certo esforço físico para chegar ao topo dele. Neste ponto do vídeo não estamos na parte mais alta do bairro. Em um momento oportuno eu mostrarei para vocês onde fica esta parte mais alta. Mas de toda maneira, o sobe e desce de Montmartre é algo diferente do que encontramos em grande parte da cidade de Paris, pois, para aqueles que não conhecem Paris ainda, saibam que a cidade é relativamente plana, então não há muitos desníveis, o que não é o caso de Montmartre. Há aqui uma elevação considerável em relação à média de Paris. De todo modo, as ruas de Montmartre expõem um charme e um aspecto pitoresco que chama a atenção de todos que andam por aqui, sejam estas pessoas turistas ou mesmo locais. Na verdade, esta é a essência de Paris. Paris é uma cidade que nos convida a andar e a conhecer os seus cantinhos, os seus lugares insólitos, os seus lugares escondidos, justamente porque em cada bairro existem logradouros que nos oferecem pequenas surpresas agradáveis ao olhar. Esta é a essência de Paris. E quando você anda por aqui, você tem a impressão de estar em um filme. Paris nos presenteia com este ambiente mágico, eu diria. Trata-se de um ambiente mágico que chama a atenção das pessoas e não é à toa que Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo. A sua arquitetura, a sua história, a sua gastronomia colocam a cidade em uma posição de destaque, fazendo com que todos nós tenhamos vontade de visitar Paris, não só uma vez, mas várias vezes, se possível. Eu não vou negar que o meu afastamento em relação a Paris me causa uma certa nostalgia. Quando eu vejo fotos dos meus arquivos, ou mesmo alguns vídeos sobre a cidade, eu sinto uma grande saudade de Paris. Para quem morou lá durante muitos anos, a readaptação à vida no Brasil causa um certo desconforto. O que ficam são as memórias, os momentos de prazer, a vontade de voltar à cidade de novo. E é justamente por este motivo que eu estou fazendo este vídeo. Logicamente, existe o meu desejo de comemorar o primeiro ano de existência deste canal, como eu falei para vocês no começo do vídeo, mas eu quis fazer algo diferente, que possui um grande significado para mim. E para mim é um prazer poder compartilhar.
este momento prosaico que é uma caminhada por Paris. Bom, continuando o caminho, nós podemos ver a charmosa igreja Saint-Jean-de-Montmartre. A igreja Saint-Jean-de-Montmartre foi inaugurada em 1904, tendo a obra começado em 1894. O seu arquiteto foi Anatole de Baudot. Esta igreja católica foi influenciada pelo estilo Art Nouveau. A sua fachada é revestida de tijolos e de cerâmicas. Então, ela possui um aspecto relativamente moderno e ela foi a precursora no uso de concreto armado. Ela possui vitrais, afrescos, que fazem deste edifício religioso um monumento histórico. O interior dela é bastante interessante. Eu acabei não filmando a parte interna da igreja, mas eu faço o convite para vocês visitarem o interior dela e vocês vão gostar do que encontrarão por lá. Enfim, nós chegamos na Place des Abbesses e nos dirigimos a uma obra de arte chamada Mur de Jetem. O Mur de Jetem é uma obra mural de aproximadamente 40 metros quadrados, composta por 612 azulejos que reproduzem a frase Je t'aime ou Eu te amo em 250 línguas e dialetos. Esta obra foi concebida por Frédéric Baron, Claire Quittot e Daniel Boulogne. Trata-se de uma obra que busca a inspiração no sentimento do amor e que transmite os sentimentos humanos mais puros. Com efeito, este é um lugar que atrai muitos casais e eles tentam achar a palavra Eu te amo na língua deles e em seguida eles tiram uma foto. Todos nós sabemos que Paris possui um lado romântico bastante forte. Todo casal tem o sonho de visitar Paris e certamente o Mur de Jetem é um dos lugares onde os casais precisam ir. Este vídeo não é o final do nosso passeio por Paris. Haverá uma continuação e eu espero contar com a presença de vocês no nosso próximo encontro. Se você gostou deste conteúdo, por favor, deixe um like e considere se inscrever no meu canal, pois o seu engajamento é vital para que eu continue a fazendo este trabalho. Então, eu fico por aqui e nos vemos daqui a alguns dias. Até mais. Tchau!